Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa na videoaula de hoje para matemática. Você que está comigo no sexto ano vai aprender um pouquinho sobre estatística e probabilidade. Mas antes da nossa aula, paciência, respira um pouquinho. Vem comigo, ó. Vou te apresentar a nossa equipe, tá bom? Tá vendo aí no cantinho da tela? Roberta, nossa parceira que está fazendo a transcrição ao vivo para você, tá bom? E você não está visualizando, mas ele está conosco, fazendo parte dessa tecnologia assistida que vocês vão estar aqui, que é o nosso amigo e colaborador. E aí a gente vai logo no começo da nossa aula. Vamos lá para ele. Bota aí a aula de número 24, por favor, Manuel. Manuel é nosso parceiro, tá bom? Fica ligado. Bom, a videoaula de hoje eu vou começar com a história da matemática, como sempre trazendo para vocês as referências. Não esquece, a gente sempre começa com a história da matemática assim que pode, tá? E, é claro, não pode deixar de fora o que já foi marcado há muito tempo atrás nesse assunto, principalmente sobre estatística, probabilidade e pesquisas. Como que faz uma pesquisa e ela iniciou há muito tempo atrás. Provavelmente já marcado nos livros didáticos aí e paradidáticos, no 3.000 anos antes de Cristo já existiam tábuas mesopotâmicas que faziam registros, ou seja, ela registrava na verdade o tempo, o ciclo da plantação. Ficava mais fácil para entender quando plantar, quando colher. Deu para entender? Então isso é muito antigo. Não tem como fugir e deixar de fora esse assunto do teu campo de estudo, tá bom? Então, também na Babilônia e na China, no Egito, esses países já faziam uso da estatística para registrar tempo, plantações, ciclo de produção de animais e reprodução de animais, enfim. Eles sempre faziam isso porque criadores de animais precisam saber qual é o momento certo em que a fêmea vai estar pronta para ter novos filhotes, tá bom? Então se liga aí. Até na Bíblia foi citada, na parte do recenseamento, onde foi feita uma pesquisa lá no quarto livro do Velho Testamento, fez referência à introdução, na verdade, a instrução dada por Moisés para que fizesse um levantamento estatístico sobre os homens de Israel naquela época que tivessem aptos para a guerra, tá bom? Até isso está registrado como pesquisa estatística e ligada a esse nosso assunto, ok? Segue comigo aí que eu vou te falar um pouquinho mais, tá? Ó, usualmente, essas informações elas são utilizadas para taxar impostos, para alistamento militar, ok? Você está sempre sendo informado e fazendo parte dessa pesquisa. Você, homem e mulheres que vão completar 18 anos, já sabem, tem que fazer o seu alistamento militar. E isso faz parte de um período já do processo de estatística, ou seja, o recenseamento está marcado, tá bom? Além disso, nós vimos há muito tempo atrás, isso na prática com o imperador César Augusto, por exemplo, que ordenou que fizesse um censo de todo o Império Romano para ele ter uma ideia de como melhor administrar, sabendo toda aquela situação ali que o envolvia, ok? Então, saindo da história da matemática, a gente vai partir para a ideia do conceito junto comigo, tá bom? Bom, estatística é um ramo da matemática que se envolve com coleta, organização de dados e de diversos fenômenos, claro, para depois analisá-los e fazer interpretação e divulgação, tá? Ok? Lembre-se, primeiro a gente vai colher, organizar, como que eu vou colher esses dados? Depois eu vou tratar os dados, expor numa tabela e da tabela passa a ser um gráfico para eu poder mostrar a todo mundo de uma forma generalizante, tá bom? Segue comigo, ó. As tabelas e gráficos encontram-se nos meios de comunicação, como jornais, revistas, artigos científicos, livro didático, processo estatístico em geral, e é realizado em várias etapas. Vou te mostrar cada uma delas, tá bom? Vem comigo, ó. Primeira das etapas, coleta e organização e a sistematização da apresentação dos dados. É o primeiro item, ok? No segundo item, vê comigo aí, eu vou voltar só um pouquinho para vocês se situarem. No segundo item é a medição
de variação nos dados levantados, ok? Depois, a estimativa dos parâmetros da população, determinada precisão de estimativa. Como é que isso acontece, professor? Ó, primeiro você faz um questionário simples, ok? Pensa no questionário e na quantidade de pessoas que serão investigadas, analisadas. Você vai lá entregar o questionário ou fazer junto com ela o questionário. Você pode mandar por e-mail nessa pandemia, você pode fazer um Google Forms e mandar para cada e-mail dos seus amigos fazendo uma pergunta. Ou pelo WhatsApp, fazendo uma pergunta simples. Você vai colher as informações necessárias. A partir dessas informações, você vai ter número de informações, que é o principal, e aí você tem uma parcela da população que você está tirando, né, essas informações. Você não vai conseguir fazer com todos, então faz com a parte, que é mais rápido a resposta. Isso aqui ele fala de estimativa, tá? Para depois determinar a precisão a partir dos dados que você tem. Tá tranquilo até aí? Então segue comigo, ó. Depois dessa sequência, você vai fazer a aplicação dos testes de hipótese em relação aos parâmetros. Quais são os parâmetros, professor? Parâmetros que a gente usa: média, média aritmética, média ponderada. Vou te dar um exemplo bem claro. Para você passar no final do ano, você faz normalmente uma prova por unidade, são 4 unidades. Então você tem que tirar uma média de acima de 7 para poder passar na maioria das escolas, ok? Combinado? Ou acima de 6, tanto faz. Mas lembre-se, usou-se uma média. Eu vou somar a primeira nota da primeira unidade, a segunda nota da segunda unidade, a terceira nota da terceira unidade com a da quarta e divido por 4. Isso é uma aplicação da relação de parâmetros. Qual é o parâmetro? Médio. Você está aprovado acima de 6, acima de 7, ok? E vai para a recuperação abaixo disso. Então é um parâmetro. O parâmetro é, a partir daqui tem um procedimento, a partir daqui tem outro procedimento. Deu para entender? Então agora, na próxima sequência, o que a gente faz? A análise, né, da relação entre duas ou mais variáveis, tá? Por quê? Eu falei da nota. A nota é apenas uma variável, mas dentro da nota é só a prova ou tem trabalho extra para casa, tem atividade em grupo na sala de aula, tem feira de ciências. Ou seja, se essa nota ela é oriunda de várias atividades, eu tenho várias variáveis para surgir a nota no final, ok? Tá tranquilo? Então vem que eu vou te mostrar um a um, tá? Não esquece, o primeiro passo agora é o resumo, para que você entenda todo o contexto. Segue comigo, ó. Vê aí no slide com bastante calma. Primeira coisa que eu faço é a amostragem. Professor, o que é a amostragem? A amostragem é da minha escola, da minha escola toda, eu escolho perguntar apenas a minha turma. A minha turma vai ser a amostragem em relação à população que são todos os alunos daquela escola, ok? Professor, mas não vai ficar um pouco diferente se eu tirar só uma parcela? Sim, mas eu vou ter uma noção do todo a partir dessa parcela. Não dá para fazer com a escola toda. Vou perder muito tempo, vai dar muito trabalho. Então eu pego uma parcela, uma amostragem. Lembra de quando você vai fazer exame de sangue? Se tira um pouquinho do teu sangue para saber o que está ocorrendo no sangue do teu corpo inteiro. É a amostra. Se não, teria que tirar todo o teu sangue para fazer isso, não faz sentido. Então, tirar a amostra de sangue para saber todo o problema que você está tendo no sangue do teu corpo. Deu para entender? Então, essa é a função da amostragem, tá bom? Então, ela é subdividida nessa parte aí. Estatística vai para a amostragem, que é o primeiro ponto. Dentro da amostragem eu faço a coleta de dados, tá aí em verdinho, tá vendo do lado azul? Bom, e aí na coleta de dados eu posso usar questionário, entrevista, eu posso ir lá verificar na população, eu posso fazer um podcast, eu posso mandar o próprio questionário por
via internet, eu posso mandar via celular, enfim, você vai escolher um monte de caminhos para fazer a coleta de dados. Fique à vontade, pergunta a cada um, ou então manda para o grupo todo, forma um grupo de WhatsApp e faz uma pergunta, você escolhe, mas coleta esses dados da tua amostragem, tranquilo? Aí, segunda parte da estatística, é a estatística descritiva, que é essa que está em amarelo, na parte de baixo aí do vídeo, tá vendo? Estatística descritiva. O que é isso, professor? Eu peguei meus dados, eu vou montar uma tabela a partir dos dados que eu peguei, ok? Isso se chama estatística descritiva, tá? Nela, eu faço a organização dos dados obtidos na amostragem e aí a tabela descritiva surge. Por que uma tabela, professor? Porque a tabela não expõe pessoas. Imagine você fazer uma pesquisa de quem teve uma doença grave e quem não teve uma doença grave. Imagina você expor as pessoas que tiveram uma doença grave. Não pode. Isso não pode acontecer. Então, a tabela vai lidar com números. Números não expõem pessoas. Tranquilo? E quando ela virar um gráfico, ela também vai ser exposta em porcentagem, ou seja, um número racional. E número não expõe pessoas. Tá tranquilo? Agora vamos para a terceira parte do nosso resumão de estatística, que é inferência estatística. O que é isso, professor? A inferência é a análise dos dados. Eu vou pegar, por exemplo, todos aqueles que tiveram uma opinião de uma variável, vou pegar todos que deram opinião de outra variável, e aí eu vou formando as variáveis, se sim ou não são duas, tá? Se sim ou não e talvez são três. Isso são variáveis, cada item, cada resposta dessa seria uma variável. Só pode responder uma para cada um, tá? E aí, a partir disso, eu vou fazer duas coisas que nós chamamos de frequência absoluta, que é organizar todos os votos, todas as opiniões naquela tabela. Depois eu vou pegar a frequência absoluta. O que é frequência absoluta? É o número de vezes que você vai para a sua aula, seja online ou presencial, tranquilo? Depois eu vou transformar numa frequência relativa. O que é a frequência relativa? Quantas vezes você assistiu aula em um mês, remoto ou presencial, tanto faz. Mas quantas vezes você foi à escola, online ou presencial, durante um mês, e aí eu pego o número de vezes que você foi e vou dividir por 30, tá bom? Aí eu vou ter uma média, por quê? Mês de agosto não tem 30, tem 31. Percebeu que é um parâmetro e é uma média? Tá tranquilo até agora? Então vamos para o próximo passo, que é seguir comigo o valor, o conceito do que é a amostragem, tá? A amostragem ele é o ato de analisar uma parte do evento, uma parte da população, uma parte do todo, observando a população, que nós chamamos de população, mas pode ser animal, pode ser a descoberta de um vírus no sangue do indivíduo, essas coisas, tá? Com o intuito de saber como que essa população se comporta, sem necessariamente analisar todos. Ficou claro? Tá perfeito? Então vem comigo. Agora eu vou falar para vocês justamente só sobre a amostragem. Olha o slide aí que o Manuel tá passando para vocês. Brigadão, Manuel. Olha, veja, a população e tem um círculo nela, tá vendo aí? Dentro do círculo da população tem um menor. Essa é a amostragem, eu tirei um pedacinho da população. Dentro dessa amostragem eu vou fazer a probabilística, tá? O Manuel estava falando comigo isso agora, a probabilística. Exatamente isso, tá? A probabilística, que são as chances iguais para todos eles, tá bom? Como é que eu vou lembrar disso, professor? É fácil, lembra da Mega Sena. Todo mundo está fazendo as suas apostas e ali o sorteio vai ocorrer e as chances são iguais para todos eles. Isso é uma probabilística, tá? As chances são iguais para todos que estão apostando, tranquilo? E também tem a não probabilística, que são as chances diferentes, ou seja, você vai fazer um teste e o professor fala assim, olha, as questões de matemática pesam mais.
Se você acertar mais questões de matemática, você vai ganhar um peso a mais, ou seja, ela não é já igual para todas. Então, dentro das disciplinas há pesos diferentes. Aí você vai ver, com quem acertar mais questões de matemática vai ter uma nota muito maior, tá bom? Nos concursos, na maioria das vezes, usa-se média ponderada, com pesos diferentes, tá? Então vamos lá. Pesquisa estatísticas, ela serve para elaboração. Primeiro passo, você elabora o questionário, tranquilo? Tranquilo não, né? Vou te mostrar um exemplo, você vai ver comigo. Elabora um questionário, depois que você elabora, coleta os dados, tá? Mas antes disso, define logo a tua amostra, quantas pessoas você vai pesquisar. Eu vou dar uma dica para vocês. De preferência, faça isso com o número ímpar. Por quê, professor? Porque se você for buscar mediana, média, com o número ímpar, fica mais fácil, ok? Se ligou? Número par pode dar 50-50. Se liga aí. Ó, definição da amostra, a organização dos dados e a coleta dos dados, eles vão acontecer depois que você fizer o questionário, tá bom? Então vem comigo. Questionário. Aí eu fiz um exemplo aí para você seguir bem devagarinho comigo. Se liga, ó. Saúde, um questionário. Você vai perguntar lá aos teus amigos que moram no bairro onde você mora. Você vai perguntar qual é a prioridade que vocês querem, apenas uma das prioridades que vocês querem no bairro. Saúde, educação, segurança ou lazer? Vai responder uma, não pode responder duas, tá bom? Então, o tema seria prioridade para melhoria do bairro. Esse seria o tema do teu questionário, ok? E a amostra, 40 entrevistados na tua rua. Você vai procurar 40 pessoas. Se numa casa moram 8, você já saiu no lucro, porque você vai perguntar ali aquelas pessoas que estão naquela família, se eles querem prioridade para saúde, educação, segurança ou lazer. Cada um vai responder o seu questionário, vai responder apenas uma das alternativas e você vai trazer de volta os papéis para poder, ou online, né? Para poder contabilizá-los certinho. Aí vai lá. Sabe usar o Excel? Não sabe não, né? É difícil, eu sei. Mas se você souber usar o Excel, fica muito fácil. Já te mostrei aí, ó, embaixo, a organização dos dados. Pode ser numa tabelinha do Excel, muito fácil. Do Excel você já transforma a tabela em gráfico na hora. Vou te mostrar, tá bom? Por isso que eu fiz no Excel para você. E eu sei que vocês conseguem. Se não, faz aquela tabelinha normal na tua folha de caderno, tá? Bem direitinho lá, subdivididas. Quais são as variáveis? A primeira variável é saúde, a segunda é educação, a terceira é segurança, a quarta é lazer. São as variáveis que alguém vai votar. Marcar um xizinho naquele que ele acha legal, tá bom? Segue comigo, ó. Feito a tabelinha no Excel, você seleciona lá, coloca inserir gráfico. Aí eu fiz um gráfico aí, ó, das opções que eu peguei o meu questionário. Esse mesmo que eu estou falando para vocês, tá? E aí a maioria das pessoas que nós investigamos disseram que a prioridade seria a saúde. Provavelmente por causa da pandemia, né? Todo mundo está muito assustado e já viu que o nosso sistema precisa de melhorias, tá? Então, saúde foi o que mais foi requisitado. Olha a resposta. Então, eu não identifiquei quem foi. Eu só estou dizendo a quantidade de pessoas e suas opções. Fica muito claro? Por que barrinhas? Barrinhas muito simples. Se a barra é a maior delas, essa é a que tem maior valor. É muito fácil. E eu deixei colorido para a gente se divertir, tá bom? Mas se você não quiser, pode deixar preto e branco também, tá? Então, como elaborar o seu questionário? Primeiro é o tema. Lembra do meu questionário? Vou passar a dica para vocês. Prioridade para melhoria do bairro. Esse é o meu tema. Fechou? Agora, a pergunta: qual melhoria você acha, né, que deveria ter prioridade no seu bairro? Só pode responder uma, não esquece disso, tá? Essas pessoas confusas, você fala, não, opta por dois, apenas uma, senão vai dar errado. Ok? Opções. Ou a pessoa vai optar na saúde, ou a pessoa vai optar na educação,
ou a pessoa vai optar na segurança ou a pessoa vai optar no lazer. Mas ela não pode optar 3, 4, não, é uma apenas. Vote uma vez só, tranquilo? Então vem comigo, ó. Definição da amostra. Para essa pesquisa que eu estou falando para vocês, que eu já fiz, né? Que vocês podem replicar no bairro de vocês ou na escola de vocês. Professor, você pode também passar para os seus alunos. Faça isso, passe para os seus alunos que eles vão adorar. E, claro, dá nota, viu? Vale a pena. Para essas pesquisas foram entrevistados, por exemplo, apenas alguns moradores do bairro. Então, nesse caso, 40 entrevistados. Eu fui lá procurar os moradores, todos eles estavam de máscaras, eu perguntei, passei álcool gel na mão, eles já passei álcool na caneta, eles foram lá e marcaram, tudo certinho, tá bom? Tudo tranquilo. Coleta de dados. Cada integrante do grupo, que eu dividi depois para os meus amigos, né, ficou responsável por entrevistar 8 pessoas, justamente para ninguém ficar junto de 40 pessoas. Então, cada um ficou com 8. 5 pessoas no grupo, vezes 8, 40 pessoas investigadas. Tá tranquilo? Nós dividimos tarefas. É o mesmo questionário, cada um pega a sua parte. Fechou? Então, vem. A organização. Os dados das entrevistas de todos que integram foram reunidos numa única lista. Então, a gente fez uma listinha para dizer quantas pessoas votaram em saúde, quantas pessoas votaram em educação, quantas pessoas votaram em segurança, quantas pessoas votaram em lazer. E aí, a gente fez isso aí, ó, tabela. Você vai fazer isso no teu caderno, simples assim, tá? E aí, 18 pessoas votaram em saúde, 10 em educação, 10 em segurança, 2 em lazer. Então, o que a gente tem de resposta disso é que as pessoas, esse número de pessoas investigadas estão mais preocupadas com saúde, educação dos seus filhos e segurança no bairro, tá vendo? Que lazer foi menos opções. Tem coisas que são prioridades, eles deram as prioridades, tá bom? Aí eu montei essa tabelinha para vocês se animarem aí comigo, ó. A tabela que eu fiz foi prioridade do bairro, como montar. Botei umas figurinhas para vocês identificarem mais facilmente, ó. Saúde, educação, segurança e lazer. A fonte foi o meu grupo de pesquisa, tá bom? Então segue comigo. Após essa organização, os integrantes do grupo constroem essa tabela aí. Muito fácil também de fazer no teu caderno, tá? Não esquece, mas no Excel é muito melhor. Super legal. Segue minha dica. Bom, e depois eu peguei lá no Excel, inseri gráfico e fiz ela. 18 saúde, 10 educação, 10 segurança e 2 lazer. Pronto. Por que eu coloco números? Eu poderia colocar porcentagem, professor? Sim, pode também. Eu botei números só para garantir, porque está aí do lado pequenininho, tá vendo? Mas o ideal é que eu coloque aí porcentagem, bem em cima da barrinha. É uma saída. Você vai aprender mais fazendo isso e vai ficar ainda melhor. Fechou? Então vem comigo. Análise do gráfico agora, tá? Essa foi a parte final da análise do gráfico, que aí já vou dizer para você, preste atenção. A maioria das pessoas estão preocupadas com a saúde, tá aí, ó, 18, tá bom? E a minoria das pessoas estão preocupadas com lazer, estão mais preocupadas, as outras estão mais preocupadas com segurança, com educação e saúde. É isso a análise, tá bom? Vamos responder então a questão rapidinho, porque a gente já está fechando nossa videoaula. Vamos lá, preste atenção. Em relação ao exemplo da pesquisa apresentada anteriormente, responda as questões. Quais foram as etapas da realização da pesquisa apresentada? Quantas pessoas foram entrevistadas? De acordo com os dados obtidos, qual foi a prioridade da maioria no bairro mais votada? E quantas pessoas responderam saúde? Escreva a fração e a porcentagem dessa quantidade representada na relação total, tá bom? Então vem comigo. Primeiro, elaboração do questionário. Depois a gente fez a definição da amostra, 40 pessoas, a coleta dos dados dessas 40 pessoas por 5 grupos, cada um entrevistou 8, depois organizamos uma tabelinha bruta, né? Dessa tabelinha a gente organizou uma tabela melhor e fez o gráfico, fechou? Essa sequência, tá aí, claro. Quantas pessoas foram entrevistadas? 40. De acordo com os dados obtidos, qual foi a prioridade? Saúde. 18 falaram que preferem saúde no bairro, tá bom? Quantas pessoas responderam saúde?
18, a gente acabei de falar. E qual é a fração 18 sobre 40? Eu posso simplificar? Claro, deve simplificar. Fração deve ser simplificada ao máximo, tá bom? Então, 18 dividido por 2 e 40 dividido por 2, eu tenho 9 sobre 20. Não dá mais para simplificar, porque 9 é dividido por 3 e 20 dividido por 2, por 5, por 4, tá bom? Então não é por 3. Fechou? Até aí tá tudo bem? Divide 9 por 2 dá 0,45. O que é que eu tenho? A taxa. Eu descobri a taxa de pessoas que mais optaram. Aí o que é que eu faço? Essa taxa percentual, multiplico por 100, porcentagem, 45% dos entrevistados daquela amostra optaram por saúde. Olha que coisa legal, viu como é simples? Então deixo um desafio para vocês e vocês me respondem no Instagram, Roberto na transmissão, tudo junto sem acento. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.